que já tem aí que já tem uma história, já tem um legado que a gente gosta de falar, 15 anos. Durante esse tempo já temos ali clientes e parceiros que nos acompanham desde o início até hoje. Isso para a gente é realmente uma referência muito importante. E nosso negócio está na construção de uma relação muito sólida e próxima a vocês, a nossos parceiros, nossos clientes que estão aqui, ajudando-os a construir e desenvolver um patrimônio ao longo do tempo, sempre com muito respeito, muita responsabilidade. Esse é nosso objetivo, nosso foco, e a gente espera aí que a Rafaela dê um show hoje falando de criptos, para a gente poder trazer aí mais um elemento relevante para o nosso portfólio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Eu queria fazer primeiro uma rápida enquete aqui. Espero que vocês respondam rapidinho. Aliás, são duas enquetes. Então, a primeira enquete eu vou colocar aqui. Eu pediria que vocês respondessem rapidinho. Pelo visto, a gente só tem especialista aqui, viu, Rafael? Você vai poder voar alto. Vai ser animada a conversa. A conversa vai ser animada, né? Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Ok, beleza. Eu tinha a primeira pergunta e a segunda pergunta. Vamos lá. A segunda pergunta está no ar. Apesar do pessoal saber, nem todo mundo investe, né? Então, a gente tem 71 que investem e 29 que não investem. Como a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo chega no horário, então, depois nós vamos ter que, eventualmente, retornar essa pesquisa. Então, Rafaela, você já viu aí mais ou menos como é que é o padrão, todo mundo sabe o que são criptoativos, mais de 70% investem em criptoativos. Então, antes da gente começar a entrar no assunto em si, né, aquela célebre pergunta: quem é você no mundo dos criptoativos e afins, metaverso e afins, Rafaela? Ótimo. Bom, meu nome é Rafaela Romano, né? Eu sou conhecida no setor cripto como disruptivas, na verdade, né? Eu sou mestre em antropologia pela USP, mas eu sempre estudei antropologia econômica, especificamente filosofia da ciência. Então, eu sempre estive estudando quais são as formas através das quais seres humanos se organizam economicamente desde sempre, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade antropológica dentro de mim. Quando eu conheci cripto, eu tive um vislumbre muito curioso sobre uma questão antropológica que eu tinha, que era como era possível atingir descentralização de organização social em escala, né? Quando você vai olhar para as organizações humanas distribuídas em todo o mundo, em todos os momentos históricos, você tem um padrão em que sempre que uma sociedade tende ao processo de desenvolvimento material e escalabilidade do número de pessoas organizadas, ela tende à centralização. Então, você tem normalmente grandes impérios com escravos e sociedades descentralizadas com pouca infraestrutura material, né? Isso foi um padrão na história da humanidade. Quando eu conheci cripto lá em 2016, foi a primeira vez em que eu vi a possibilidade da organização de uma organização em escala de, enfim, arquiteturas sociológicas de forma descentralizada. Fiquei completamente inspirada pelos algoritmos de consenso e quais são as formas através das quais os algoritmos são construídos e atualizados. Então, o meu primeiro estudo dentro das criptomoedas foi especificamente os protocolos de consenso, né? Talvez vocês conheçam os dois mais comuns, né? Que é o Proof of Work e Proof of Stake, mas existem centenas de outros, centenas não, dezenas, Proof of Work, Proof of Delegate, Proof of Authority, Proof of Burn. Existem diferentes formas através das quais os protocolos tendem e tentam se organizar e resolver esse problema da descentralização. Então, eu entrei estudando esse aspecto extremamente técnico dentro do protocolo, mas fiquei completamente apaixonada. Depois de 2016, nunca mais parei, né? Trabalho com cripto full-time desde então, já passei por fundos, exchanges nacionais, globais, vários portais, fui editora-chefe do Cointelegraph no Brasil, que é o maior portal de criptomoedas do mundo hoje, né? Então, respiro cripto já aí há 6 anos, basicamente, né?
especificamente tendo a ajudar as empresas com o processo de organização das suas próprias comunidades, da transição desse processo de construção junto com os consumidores dentro disso, né? Mas já trabalhei, pesquisei e escrevi sobre praticamente todas as áreas dentro de cripto, assim, com uma perspectiva ampla, tanto econômica quanto sociológica, quanto tecnológica também, né? Atualmente eu faço parte do Impacta, né? Que é uma espécie de hub focado em projetos de impacto dentro da Web3, né? Então, a gente está estudando quais são os protocolos que têm potencial de transformação social e ecológica, né? E aí não é tanto num paradigma direto de ESG, só, por exemplo, crédito de carbono, mas é, por exemplo, também protocolos multi-warrants, né? Que são os protocolos que recompensam os usuários pelas suas atividades físicas, por exemplo, podem ajudar em problemas mundiais como obesidade, né? Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento desse hub focado especificamente em projetos de Web3 que podem ter um impacto positivo e com grande rentabilidade ali também, né, com ROI interessante, com stake, etc. Então, o Rafael é uma pessoa que se interessa por multifacetas, escreve muito sobre diversos aspectos dentro das criptomoedas, assim, e está aí há um tempo explorando, experimentando um pouco dessas soluções. Pois é, eu fiquei de queixo caído agora porque você, em pouco tempo, falou sobre criptomoedas e aspectos que a maioria de nós nunca sonhou, né, que eventualmente pudessem estar governando o nosso mundo, né? E por falar em governando o nosso mundo, eu acho que a gente entra em uma primeira pergunta, que é uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, né? Eu tenho um amigo que outro dia, falando comigo, disse: Ricardo, eu estou cansado de viver eventos históricos. Desde 2001, eu venho vivendo eventos históricos continuamente. Ele é uma pessoa do mercado financeiro e disse: esses últimos, para mim, já deram, né? Que é o coronavírus, de uma forma crise muito maior do que simplesmente financeira, naturalmente, terrível. E agora essa outra crise terrível trazida pela guerra que a gente está abismados nesse momento, apesar de eventualmente ter sido algo de certa forma avisado, mas assistindo, né? E é, na verdade, uma reorganização de forças geopolíticas que a gente está vendo, né? Algumas coisas que a gente não esperava que acontecesse. A gente vê agora a organização do Atlântico Norte se reforçando novamente em função dessa ameaça, mas a gente vê, de repente, a Rússia sendo tirada do sistema financeiro mundial, né? O efeito que essa crise teve nas commodities, teve na inflação de uma forma geral e também nos criptoativos. Então, a primeira pergunta é: como é que isso que a gente está vendo hoje, né, afeta ou influencia o mundo dos criptoativos, Rafaela? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Acho que seu amigo gostaria de uma frase que eu acho super legal, que fala: tem anos em que nada acontece, não, tem décadas em que nada acontece, mas tem anos que séculos ocorrem, né? Que é exatamente esse processo de vivenciar momentos extremamente conturbados, assim, na sociedade como um todo, né? Bom, mas basicamente eu acho que se você analisa a história do Bitcoin especificamente, né, porque tem um tempo ali para a gente fazer uma análise maior, você vê que existiram diversas ondas de tendências que direcionaram o processo de adoção das criptomoedas, né? Então, no começo, a gente teve um processo de adoção extremamente direcionado pela internet pirata, digamos assim, né? A gente teve um início em que era muito direcionado por hackers, por coisas ilegais ou umas explorações ali, enfim, que eram um pouco de um ambiente um pouco culto, digamos assim, né? Depois a gente acabou indo para um processo de direcionamento dessa ideia de ser um protocolo para a privacidade, então mudou um pouco assim a narrativa que a gente teve. Depois a gente começou a entrar na ideia de que era um ativo descorrelacionado e por isso era interessante, né, para a gente ter em diversos portfólios, porque ele não estava correlacionado a nada, então ele te dava exatamente esse processo de uma possibilidade de
criação de um portfólio, né, que tinha um menor risco, porque por mais que o ativo fosse arriscado, mas por conta desse processo de diversidade de portfólio, depois a gente começou a ter um pouco dessa narrativa ali relacionado a ser uma reserva de valor, né, no Bitcoin. Então a gente teve esse processo todo da entrada dos institucionais dentro das criptomoedas, né, a gente começou a ver várias empresas colocando nos seus tesouros, a gente começou a ver estados tendo criptomoedas, né, até esse processo de tornar, né, o Bitcoin uma moeda legal. Então a gente passou por várias narrativas em que o caso de uso do Bitcoin vai sendo provado, digamos assim, né, até que a gente chega nesse momento em que realmente a gente vê um caso que é o processo de não é censurável. E não importa o que aconteça, e não importa quão consenso o mundo tenha sobre alguém estar errado, o protocolo não vai ser censurado por isso. E você não vai, e ninguém vai ter poder suficiente para dizer que algum player não possa estar usando esse protocolo, né? Então a gente está nesse momento dessa prova de tese, digamos assim, do protocolo enquanto uma reserva de valor que não é censurável, né? E aí agora com esses últimos desdobramentos que a gente teve, né? Acho que talvez vocês tenham até lido a carta que o Zoltan Posters, né? Que ele lançou agora, chamado terceiro Bretton Woods, né? Que ele estava falando sobre como ele acha que o Bitcoin, enfim, as criptomoedas vão estar dentro desse processo e principalmente o que essa modificação que a gente tem desse paradigma econômico, né? E é bem interessante o argumento dele nessa carta, porque ele diz exatamente isso, assim, bom, a gente teve então o primeiro Bretton Woods, a gente teve o segundo, e agora a gente está vivendo o terceiro, porque a partir do momento em que a gente tira a Rússia, né, a gente diz para a Rússia, suas reservas que deveriam estar ali para você não vão poder ser acessadas por você, você basicamente destrói todas as bases do sistema do dólar e do euro, né? Tipo, o dólar passa a não mais poder ser essa reserva de valor, essa moeda para as transações internacionais, porque ela pode ser censurada de acordo com um ideal político, um posicionamento político, né? A partir do momento em que você quebra esse paradigma, você está dizendo que o mundo precisa de uma nova moeda para servir para o mercado global, né? Para o mercado internacional de uma forma completamente diferente, né? Eu acho que é bem interessante, assim, tem uma frase que eu acho genial, que diz assim: talvez você não entenda Bitcoin porque você acha que o dinheiro existe, né? E eu acho que, assim, essa ideia de entender que o dinheiro, na verdade, é uma abstração sociológica, na verdade, uma alucinação, em que as pessoas simplesmente dizem, cara, a gente acredita nisso, então isso é valor, né? A partir do momento que as pessoas param de acreditar naquilo, aquilo não é mais dinheiro. Por isso que dinheiro já foi vaca, já foi sal, já foi conchas, já foi dólar, já foi Bitcoin, provavelmente vai ser uma outra coisa daqui a pouco, né? Então, a partir do momento que você entende esse paradigma de que, na verdade, é uma alucinação coletiva, e a partir do momento que as pessoas têm confiança, e elas têm confiança, porque as características daquele dinheiro dizem respeito às necessidades sociológicas daquele momento histórico, você começa a entender qual é o papel do Bitcoin, né, e qual é o papel das criptomoedas nesse momento de conturbação socioeconômica que a gente vive, né? Então, acho que é bem interessante a gente entender que, beleza, então o mundo é digital, é global, a gente não confia mais nos estados, a gente tem um processo no mundo inteiro de erosão da confiança nos líderes políticos, né? Nunca foi tão baixa a confiança que a gente tem nesses líderes políticos, e a gente tem um processo de inflação gritante no mundo inteiro, né? Quando a gente vê esse estado da arte do mundo, a gente entende que o mundo precisa, então, de um novo ativo que não possa ser censurado, que não dependa de um governo, já que ninguém mais acredita no governo, e que não possa ser inflacionado. Quando a gente pensa nas características que a gente precisa desse dinheiro para corresponder, né, aos desejos, digamos, dessa nova sociedade, a gente pensa em commodities e Bitcoin. A gente precisa de ativos que sejam naturalmente ou algoritmicamente, né, impossíveis de serem inflacionados e que não possam ser censurados de acordo com o governo. Então, a gente está pensando muito nesse processo de transição do padrão euro-dólar para uma cesta, talvez, composta por commodities e criptomoedas, né? Então, acho que o que a gente está vendo nesse momento é esse processo de transição, né? Uma nova ordem mundial monetária, em que novas formas de dinheiro precisam ser criadas para poderem, de fato, responder aos interesses sociológicos do mundo que a gente está vivendo. Mas isso vai gerar muitos traumas. Fala um pouco para a gente desses traumas e dessa transição. Não é uma coisa
abrir Não, uma com porta e fechou a certeza. outra. Não é, mas a gente já está vivendo esse processo de inflação e de erosão do dólar, assim, da confiança do dólar há algum tempo, né? Na verdade, assim, é que agora está sendo mais drástico e o que acontece é que pós-guerras e pós-crises, as mudanças tendem a ser sempre muito mais drásticas, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que toda vez que o setor de energia cresce 50%, né, sobe 50%, a gente tem necessariamente uma crise econômica. Em crises econômicas, a gente tem trauma e transformações gigantescas no mundo, né? Então, a gente muito provavelmente já vinha tendo essa tendência nos últimos anos, quando a gente tem esse processo de crise causada por todo o processo de liquidez excessiva e artificial causada pelo coronavírus e agora pela guerra, a gente tem um processo de recessão, transformações para uma nova ordem que corresponda aos interesses, enfim, às necessidades dessa nova sociedade. E quem tiver, enfim, atento a isso, né, acho que nessa carta também ele fala que ele entende que provavelmente a moeda da China vai ser uma das mais beneficiadas, né, porque a China, enfim, provavelmente não vai sofrer com as sanções que a Rússia está sofrendo, principalmente porque ela é agora, né, o parceiro comercial mais óbvio, e ao mesmo tempo, quando você tem toda essa erosão, né, da confiança e do processo de confiança do dólar e do euro, provavelmente a moeda da China vai ter um valor ali, vai conseguir se beneficiar, né? Então, de um lado, uns vão sofrer, de outros lados, os outros vão ser recompensados pelos seus processos ali, né? Seus posicionamentos, Você, principalmente nos portfólios. deixa eu, agora que já chegou todo mundo, eu posso compartilhar essa confissão. Eu não fiz no início porque nem todo mundo estava. Rafaela, não é à toa que você foi convidada, né? Porque esse é o primeiro Fronteiras de 2022 e é o Fronteiras de homenagem à mulher. Então, eu queria aproveitar, fizemos o Fronteira com uma mulher exatamente, a intenção era essa, e também com uma homenagem a todas as mulheres presentes que estão nos assistindo aqui agora. Então, agradeço também por você ter aceito ter feito parte, sem saber desse nosso Fronteiras em homenagem ao mês da Admito mulher. Mas que eu já tinha visto que se tinha alguma mulher aqui nos tem. E participantes, por curiosidade. você viu que eu mandei para você, inclusive, o nosso card, né? Mas, enfim, eu acho interessante isso que você falou, e a pergunta de Lucas, eu queria até explorar um pouquinho mais, porque esse tema, a gente discutiu ele porque ele saiu no Wall Street Journal na semana passada, né? Exatamente qual era a validade do dólar dentro de um sistema onde o governo americano podia dizer, não, você tem reserva em dólar, mas não vai ter acesso a elas, né? Foi mais ou menos o que o governo americano fez com a Rússia. A gente já sabe que a China hoje trada com seus parceiros da Ásia, com grande parte deles, não no padrão dólar, mas no padrão RMB, né? Então, realmente o que você acaba de dizer é que essa lógica associada ao próprio Bitcoin pode fortalecer não só o RMB, mas um outro criptoativo, ou além dos criptoativos que já existem, uma outra stablecoin até, né? Criada lá pelo próprio governo da China e tal. Então, a pergunta agora você acabou de dizer que essa mudança de padrão pode beneficiar, né, e valorizar, claro, porque é uma relação de demanda e oferta. Se tiver mais gente querendo, né, ou os governos ou as empresas buscando os criptoativos, o preço sobe, né? A gente pode ter menos volatilidade, naturalmente, com o maior número de players no mercado associado a eles. E, por outro lado, a gente pode ter o crescimento de uma stablecoin, que é uma moeda oficial, diríamos assim, né? E que também pode competir nesse ecossistema. Qual é a chance disso acontecer, que você enxerga disso acontecer e afetar hoje o olhar que nós temos aos criptoativos atuais como integrantes de um portfólio de investimentos? Eu acho que a chance desse processo de transformação é praticamente absoluta, assim, na verdade, no sentido de que o padrão atual não corresponde às necessidades do mundo hoje. É basicamente isso, né? Desculpa. Não corresponde a isso, né? Se você porque é curioso, né? Nesse momento, por exemplo, o mundo não está tão dividido, então tá todo mundo contra a Rússia, né? Então, digamos que assim, é menos polêmico os Estados Unidos terem feito isso com a Rússia. Mas e se a gente estivesse falando de um mundo mais bipolarizado? Isso seria muito mais polêmico e muito mais drástico, né? Mas isso abre precedente
para. A gente não tem ideia de como vai acontecer o processo de desdobramento dessa guerra, né? Então, o ponto é, a partir do momento que um país teve essas reservas congeladas por uma decisão arbitrária, mesmo que a partir de um consenso, você basicamente rompe com as premissas desse sistema financeiro. E a partir do momento que isso rompe, obviamente, vai ter um desdobramento ali, um processo, enfim, processo de adaptação, digamos assim, né? Mas eu acho que é até interessante uma coisa que talvez, enfim, as pessoas que não são de cripto não saibam, mas grande parte da adoção de cripto no mundo sempre veio para economias que estavam fodidas na vida, na verdade, né? Então, assim, a Ucrânia já era um país com uma adoção de cripto absurda há muito tempo. Mais de 14% da população da Ucrânia já usava Bitcoin cotidianamente, há 2 anos atrás isso, porque eles não têm mercado lá, a moeda deles já era ruim, eles já estão em guerra há 7 anos, na verdade, né? Assim, então a gente tem esse processo de adoção do interesse das criptomoedas sendo direcionado especificamente por uma necessidade. A gente tem um processo de adoção muito grande em vários países da África que já tinham esse processo de negociação via telefone, por exemplo, né? Então, a adoção das criptomoedas, apesar de as notícias que normalmente saem na mídia são coisas meio de gente rica, né? Sai na mídia os NFTs de macaco que são comprados por $1 milhão, mas a adoção de criptomoedas sempre foram impulsionadas por uma massa que precisava e não tinha outra opção. Não é tipo, nossa, eu gostaria muito de colocar meu dinheiro em Bitcoin, estar exposto a um ativo super interessante. Não tem mercado financeiro aqui, minha moeda tá uma porcaria, não tenho o que eu fazer, vou colocar dinheiro aqui porque é a única alternativa que eu tenho, né? Então, eu realmente vejo esse processo da adoção do Bitcoin sendo impulsionada por uma necessidade e por não ter nenhuma alternativa viável a esse sistema, né? Então, provavelmente, eu acredito muito que a gente vai ter o processo de criação de uma nova moeda, que provavelmente vai ser uma cesta, eu entendo, eu não acho que vai ser tipo uma stablecoin, né? Provavelmente vai ser uma cesta composta, talvez, por moedas de vários países com uma economia um pouco mais forte, por commodities e Bitcoin também, assim. Eu acho que a gente vai estabelecer essa ideia de que ninguém deveria ter poder suficiente para influenciar o mercado global, como acontecia com esse padrão que existia antes, né? Então, acho que a gente viveu essa ideia de consumidores não querendo que o governo tivesse, digamos, total controle sobre os seus fundos ou possibilidade de confiscar os seus fundos. E agora a gente está vendo, a gente viu, né, as empresas colocando ali suas reservas também, e agora a gente está vendo o processo dos países se atentando ao fato de que, cara, eu dependo dos Estados Unidos, tipo, eu não quero mais estar, né? O primeiro foi El Salvador, que não queria mais estar exposto, né, independente da economia dele, como a do dólar, está sendo hiper beneficiado, atraindo um monte de mão de obra super qualificada, né, atraindo investidor, conseguindo realmente ele ter um destaque no cenário mundial, assim, e aí eu acho que é realmente essa percepção de que não faz mais sentido que a gente adote a moeda de um país como um padrão global, principalmente por conta de processos inflacionários. Esse ponto que você está tocando é muito interessante, tá? Você sai daquela ideia de que alguém controla e o controle fica disperso. Só que aí, para que esse sistema disperso funcione, precisa da mineração. Essa mineração existe em locais físicos, feita por pessoas. Existe também algum controle sobre essa mineração? Como é que essa mineração entraria aí nessa descentralização e nessa total liberdade, digamos assim? Bom, primeiro que a gente estava falando, enfim, era uma cesta, né? Então, assim, mineração entraria como uma parte, digamos, dessa cesta, nessa Foi transição, mal, é né? porque eu falei do Bitcoin Claro, especificamente. não, Desculpa. sim, mas Bitcoin, né? Esse é um ponto bem interessante, assim, porque, sei lá, quando eu entrei no Bitcoin, né, a gente falava, cara, quais são as ameaças? Quais são as chances de morte do Bitcoin, né? E aí todo mundo falava, cara, centralização da mineração na China. Se a China baniu o Bitcoin morreu. E o que aconteceu? China baniu o Bitcoin. O que aconteceu? A mineração foi descentralizada. O ecossistema foi extremamente beneficiado pelo fato da China banir os Bitcoins. A gente teve um monte de gente nos Estados Unidos, a gente teve o pessoal indo para o Cazaquistão, a gente teve várias polêmicas, enfim, relacionadas a de onde ia vir essa energia, se essa energia era renovável ou não. Alguns lugares não queriam por conta do Acordo de Paris e por conta das emissões de carbono, né, e todas essas questões assim, mas a gente teve um processo de descentralização da mineração, né? Se você estuda um pouco assim mais a fundo, especificamente a mineração do Bitcoin, você entende que os mineradores sempre tendem aí onde existe excedente de energia. Onde existe excedente de energia, significa que a energia é mais barata. E normalmente esses lugares são lugares onde essa energia estaria sendo desperdiçada porque o processo de armazenamento de energia não é tão eficiente no mundo, né? Então eu acho que assim, essa não é uma dúvida, essa não é um medo que eu tenho, né? Porque sempre vão ter países super favoráveis e países super contras. Então a gente já tem, por exemplo, El Salvador adotando, a gente já tem, né, o Uganda, esqueci o nome agora do país lá
da Europa que adotou o Bitcoin agora como moeda legal também, né? Então, assim, como que você teria medo, por exemplo, disso se a gente tem vários países que estão adotando o Bitcoin como moeda legal, né? Acho que o medo da descentralização relacionada à mineração não faz sentido, porque energia tem no mundo inteiro. A gente tem vários países que estão olhando para o Bitcoin de uma forma super, super vantajosa, e a gente está tendo um processo de descentralização e não centralização do processo de mineração do Bitcoin. Era um medo que eu tinha, porque quando eu entrei no setor, a gente tinha um processo extremamente centralizado, né? A gente tinha, tipo, 5 pools que detinham 80%, sendo que 3 delas tinham os mesmos grupos de investidores por trás. Então, a gente tinha, na verdade, tipo, quase mais de 50% do hash rate relacionado ao mesmo grupo de investidores, né? O que era uma tragédia. Eu me preocupava, olhava o hash rate do Bitcoin sempre, falava, ali, a centralização, eu vou morrer. Só que a gente viu, na verdade, que, historicamente, o processo aconteceu a descentralização. Então, acho que esse não é uma preocupação relevante, considerando a tendência do protocolo de centralização com o tempo. Lucas, deixa Outro eu fazer... ponto. Faz, então. Deixa eu só fazer uma questão agora, para a gente poder entender. Eu acho que tem 2 pontos importantes. Eu acho que tem algumas perguntas ainda dentro de Bitcoin, tá? E tem uma outra pergunta para a Web 3.0, que traz ameaça aos negócios tradicionais. Assim, vamos ver se a tua pergunta se encaixa ainda em Bitcoin, toca ela, que depois eu faço as outras 2. Eu queria já entrar, Ricardo, numa questão relacionada a investimento, né? Que ela trata bastante a chegada e a vinda do Bitcoin na perspectiva de uma moeda, na transação. Mas hoje ela se transforma em produto de investimento, esse produto passa a ser regulado, entra no sistema financeiro através de fundos, através de ETFs, e começa a funcionar não somente como aquela espécie de troca, funciona também como alternativa de investimento que está sendo utilizada. E como aqui a gente tem investidores, eu queria que você falasse um pouco para eles nessa ideia de para quem quer investir, para quem não está pensando realmente em trocar a moeda ali e utilizar ela por uma questão de necessidade, mas está pensando em colocar aquele dinheiro em uma determinada reserva de valor para no futuro ter mais dinheiro com aquele investimento. Isso pode ser feito tanto pelos meios, digamos assim, do mercado paralelo, hoje também já pode ser feito de uma forma legal. Fala um pouco para a gente sobre os fundos, os ETFs e a própria investimento tradicional em Bitcoin. Ótimo. Uma questão, assim, inicial, né? Eu acho que sempre vale a pena que as pessoas usem o Bitcoin como ele foi desenhado para ser usado, por um motivo até de investimento mesmo, né? Se você entende os fundamentos do Bitcoin, a volatilidade tende a te deixar menos preocupado, no sentido de que, tipo, beleza, caiu porque alguma coisa aconteceu. Isso abalou os fundamentos? Não, se isso não abalou os fundamentos, eu não vou ser afetada com o desejo de vender na queda, né? Então, acho que é interessante o processo das pessoas usarem o protocolo como ele idealmente deveria ser usado, né? Tipo, baixar uma carteira, fazer uma transação sem intermediários, porque acho que isso tende a te fazer entender mais a tecnologia. E entender mais a tecnologia significa reforçar os seus fundamentos, e reforçar os fundamentos significa a ser menos ansioso perante as volatilidades do mercado, né? Essa é uma questão que eu senti comigo mesma, assim, né? A partir do momento que eu realmente consegui entender, todas as vezes que eu li as manchetes das notícias, elas não me afetavam mais, porque eu estava entendendo qual era o meu fundamento por trás desse investimento que eu tinha feito, né? Aí, passando esse step de entender fundamentos na prática, né? Existe toda essa questão de, enfim, de todo esse processo de desenvolvimento do mercado tradicional, né? Eu acho que se vocês já estão acostumados, né, com esse processo de se relacionar com exchanges, se relacionar com as corretoras tradicionais, né, com o processo de ETF, etc., não existe muitas desvantagens para se estar nesse ambiente, e existe uma vantagem lógica que existe uma infraestrutura super robusta por trás, existem pessoas que sabem como vão fazer a gestão dos seus portfólios, né? A gestão principalmente das chaves privadas, etc. Então, obviamente, é um ambiente muito mais seguro para você lidar com a sua exposição a criptomoedas, né? Existe um suporte por trás que, obviamente, vai fazer com que você se sinta e esteja mais seguro para estar em exposição às criptomoedas, né? Porque, obviamente, existem muitos hackers, existem muitas coisas que estão acontecendo que são ruins e vão
ameaçar, digamos, a segurança das suas criptomoedas que não são relacionadas ao preço especificamente, né? Então, acho que atualmente a gente já teve um super desenvolvimento realmente do mercado regulado, né, dos fundos, das ofertas, e assim, é super interessante para quem já tem contato com esse ecossistema realmente entrar nas criptomoedas via esse setor, né? Acho que existe uma desvantagem óbvia, que é não estar necessariamente exposto o que é muito tendência, né? Porque, enfim, vai demorar para chegar nesses fundos, né? Eles requerem um processo, mas aí depende, eu acho que muito de qual é o perfil de investimento de cada uma das pessoas, né? Se você quer estar muito exposto ao que é muito tendência, muito provavelmente você vai precisar de uma exchange, você vai precisar de uma wallet para se expor a esses portfólios, a essas moedas, né? Que quando chegarem nos fundos e quando chegarem nas empresas com maior regulamentação, provavelmente você já vai ter perdido ali um momento interessante do mercado, né? Então, acho que, assim, vale super a pena usar todos esses mecanismos institucionais para exposição, principalmente de longo prazo, né? Para entender o Bitcoin como uma reserva de valor, para entender o Bitcoin como uma alternativa os desdobramentos do sistema financeiro, acho que é super interessante, mas acho que também vale super a pena, assim, conhecer, baixar uma wallet, experimentar umas coisas um pouco diferentes, assim, até para se adaptar a esse mundo que vai ser de transformações super rápidas, assim, de protocolos e portfólios que vão mudar, acho que com uma velocidade um pouco mais rápida do que tradicionalmente a gente estava acostumado. Beleza, então eu vou aqui, Lucas. O Lucas trouxe essa questão interessante, né, que é a questão do Bitcoin como investimento, que é principalmente o objetivo da gente trazer um pouco mais de informação para os nossos investidores, mas fica sempre a dúvida, né? Quando me dizem assim, um pouquinho, né, você vai investir, eu vou pegar um nome aqui por acaso, isso aqui não é uma recomendação de compra, um nome. Você vai investir numa Via Varejo, por exemplo, saiu o balanço recentemente, a gente pode usar o balanço, pode analisar o fluxo de caixa da empresa, projetar o fluxo de caixa, a gente conhece o gestor. Ricardo, está cortando um pouco sua voz, tá? Tá. Então, chegar mais perto do microfone. Você estava aí na Via Varejo, fluxo de caixa, pode seguir. Isso. A gente consegue fazer um valuation daquela ação para saber se ela está cara ou se está barata, se um preço justo, né? Então, existe um protocolo, vamos dizer assim, já conhecido, já firmado, analistas formados que dizem se um determinado ativo é caro ou barato. Quando eu olho o Bitcoin, né? Ou, por exemplo, quando eu olho o Ether, ou quando eu olho Solana, sei lá, qualquer um deles, né? Eu vou lhe confessar que eu não tenho a mínima ideia de como fazer o valuation de qualquer um desses ativos, né? O que quer dizer para a gente? O que o investidor, se ele está interessado nesse aspecto, deveria fazer? Ou é melhor ele esquecer isso e em criptoativos façam isso para eles? Tá. Acho que existem duas coisas aqui, né? Uma existe especificamente nos casos das criptomoedas que a gente chama de análise on-chain, né? Que são a análise técnica especificamente do que diz respeito à blockchain, né? Então, existem vários dados, igual existem, enfim, a análise técnica do mercado tradicional, existem as análises e as variáveis que são criadas para você entender a movimentação e a saúde, digamos, de um protocolo cripto, né? Então, existem dezenas de indicadores que são criados especificamente para você fazer uma análise em relação àquelas criptomoedas, o que está acontecendo com aquela blockchain, para entender o que está acontecendo, se vale a pena colocar, se não vale, se é sempre comprado, se é sempre vendido, se você tem uma pressão dos mineradores, né? Essa é uma coisa interessante, né? Porque você tem, por exemplo, indicadores que dizem respeito ao movimento dos mineradores, né? Porque os mineradores precisam pagar a conta. Então, em alguns momentos eles tendem a vender mais, em alguns momentos eles tendem a vender menos. Isso às vezes está correlacionado com o período de chuva, por exemplo. A gente tinha isso muito com a China, né? No período de chuva na China, a gente tinha uma tendência menor de venda das moedas dos mineradores, porque você tinha uma energia mais barata, né? Então, assim, existem indicadores que são específicos das criptomoedas, né? E você pode olhar para entender o que está acontecendo com ela, né? Então, existe isso, análise on-chain. A segunda coisa, eu acho que é entender casos de uso, né? Recentemente, a Ark Investimentos, ela lançou um relatório super interessante, assim, dizendo quanto ela entendia que ia ser o preço do Bitcoin, né? Assim, daqui a
acho que era em 2030, talvez, se eu não me engano, faz um tempinho que eu li o relatório, né? E aí ela dizia, tá, acho que vai ser X valor, era um valor extremamente alto, assim, tipo, muito alto, acho que era tipo 3 milhões por unidade, assim, uma coisa bem absurda, assim. E ela dizia, cara, vai ser isso por conta desse caso de uso. Então, o que ela fazia para chegar no valuation do Bitcoin futuro, né? Ela definia quais são os setores que provavelmente o Bitcoin vai conseguir roubar uma parcela e quantos por cento provavelmente o Bitcoin vai roubar em relação àquilo, né? Então, aí, a partir desse caso de uso, ela conseguia definir um valuation específico e entender, tá? Enfim, sobre comprado, sobre vendido, né? Essa eu acho que é uma forma interessante de você pensar. Então, beleza, Ether. Ether serve especificamente para a construção de dApps e de smart contracts e funciona para ser esse protocolo de internet centralizadas. Além do Ether, você tem Polychain, você tem Polygon. Só um minuto, você for rapidinho para ajudar o pessoal em que o Ether permite smart contracts. Tá ruim, Ricardo. Fala de novo, por favor. Peraí, eu vou sair desse microfone aqui, mas só lembrando, você falou que o Ether, ele tem, eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, poderia explicar? Sim. Smart Contract, o Ether, ele cria uma inovação em relação ao Bitcoin, que é a possibilidade de você definir regras em um contrato para a execução de várias coisas que não dependem, enfim, das pessoas, né? Então, isso criou a possibilidade ou a infraestrutura para a criação do que a gente chama de dApps, né? São aplicativos descentralizados na qual você consegue colocar no código quais são as regras daquele contrato para que a execução aconteça de forma automática, né? Então, ele criou, basicamente, a infraestrutura para a construção da internet e para a construção dos aplicativos de forma descentralizada, né? Então, tipo, isso tem um valuation estimado. E aí você tem, por exemplo, o problema do Ether. Beleza, o problema do Ether é taxa altíssima, assim. Às vezes, tipo, tu chora para fazer uma brincadeira ali, né? E aí você teve, por exemplo, os Layers 2, né, que a gente chama, que são protocolos blockchain que são construídos em cima da blockchain para resolver o problema de escalabilidade, para diminuir as taxas, né? Então, essa galera tira uma porcentagem do Ether, mas aí você considera, por exemplo, beleza, o valuation desse caso de uso, né? O valor desse caso de uso deve ser X, o Ether deve ficar com essa porcentagem, e esse deve ficar com essa, logo, tá, sobre o comprado e sobre o vendido, né? Então, acho que uma forma interessante é realmente entender para que o protocolo serve. Alguns protocolos servem para coisas que a gente nunca viu na vida, então aí é um pouco difícil, né? Mas a maior parte deles está tentando resolver problemas que já existem. Então você diz, beleza, o mercado deve ser esse. Eu imagino, por alguns fundamentos, que esse protocolo deve ficar com X porcentagem desse setor, eu imagino que o setor vai crescer em uma taxa X, você consegue entender no longo prazo se aquela moeda está muito sobrecomprada, se está muito vendida, se tem potencial de crescer, se não tem, se flopou completamente, aquele portfólio nunca mais vai subir, e aí eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu sempre tendo a olhar para esses dois lados, dados on-chain, e um pouco de casos de uso, qual é o potencial de cada um desses protocolos perante o setor, o mercado global. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu e vai fazer o valuation do Bitcoin agora, do Ether, com base nesses eu até posso princípios, mandar um relatório para certamente, vocês, inclusive, se vocês quiserem. É super legal. Eu vou começar a consultar os participantes desse bate-papo. Não, porque é um negócio interessante, Rafaela, porque é um mundo absolutamente novo, né? O Norton até está perguntando aqui, aliás, o Norton ouviu, eu mandei para o Norton uma palestra sua, o Norton acho que viu todos os seus vídeos no YouTube, já vou entregando logo, viu, Norton? Viu todos os vídeos da Rafaela no YouTube e tal, acho que sabe mais de você do que qualquer um de nós aqui, né? Porque ouviu todas as suas palestras. Mas, enfim, é um mundo absolutamente novo. E, assim, da mesma forma como a gente avisa a quem quer investir em ações para tomar cuidado e não fazer isso de uma forma amadora, né? A gente nota que esse é um mundo que também precisa ser tratado com a mesma lógica, até porque a complexidade é muito maior, né? Se eu conseguir entender, a Lucas, se você tiver mais alguma pergunta, depois a gente complementa, né? Como é que a gente naturalmente deve ter algum lugar, né? Como Norton perguntou, onde a gente consegue enxergar esses parâmetros, mas isso é um processo bastante dinâmico, porque, pelo que você falou, o valuation está em função do valor dos serviços e dos problemas, né, que esses protocolos resolvem, né?
Então, mas para a gente não vê isso, a gente não consegue medir o valor, né? E até porque você disse, tem muitos usos que a gente nem sabe para que serve. Como é que a Tem os gente, memes, né? como A é que a gente gente vive na era dos memes. não, A vamos gente tem... esquecer os memes, os blogs da vida e tal, mas como é que a gente se posiciona nisso daí para poder tomar uma decisão, Rafaela? Eu acho que realmente eu acho que isso vai muito de perfil de cada um, né? Então, assim, existe muito também o processo de se identificar com cada um dos protocolos. Então, sei lá, se tu tá no setor de agro, tu gosta muito de agro, existem algumas criptomoedas que estão sendo desenvolvidas, já tem, tipo, negociações acontecendo de bilhões dentro desses protocolos. Talvez valha a pena você acompanhar essas, porque você vai entender melhor os parâmetros relacionados e que estão sendo considerados ali também, né? Eu acho que existe um pouco desse processo de entender quem é você enquanto investidor para conseguir se posicionar perante cada um dos protocolos. Mas, de forma geral, eu acho que vai da sua tese também em relação a como você entende Bitcoin. Cara, entendi os fundamentos. Para mim, Bitcoin é uma reserva de valor. Meu portfólio está destinado a 40% da reserva de valor, sei lá quantos por cento é para o ouro, sei lá quantos por cento é para commodities, sei lá quantos por cento vai ser para o Bitcoin, e tu vai estar exposto àquilo perante a composição do seu setor, do seu portfólio geral. Em cripto a gente tem um termo que chama degens, né, que são os degenerados. Se tu tá disposto a um risco super alto para estar exposto a coisas malucas, provavelmente vai ser um pouco maior essa exposição ali, vai ser considerado o seu interesse, né? Então acho que assim, existem vários parâmetros, eu coloquei aqui especificamente desse report, né, que eu falei da ARK, eu vou mandar para vocês aqui um link também, que é onde tem o das análises on-chain. Vocês podem entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas aí eu acho que a questão é realmente essa ideia de entender, cara, qual é o seu portfólio, quanto tu está disposto e qual é o fundamento que você realmente entende e se identifica para estar exposto de acordo principalmente com a sua compreensão, a sua tese de investimento, né? No final das contas, eu acho que é tudo sobre qual é a sua tese e como você está disposto a acreditar nela e estar exposto a ela, assim. Lucas, qual é o fundamento que você entende, então, para a sua escolha de Bitcoin? Essa questão da escolha, eu vou trazer para a Rafaela da seguinte forma, né? Em mercados de tecnologia, se a gente fosse voltar ao passado e pegasse lá o início dos computadores, eu tenho certeza que a gente estaria falando aqui do iOS como a grande invenção. Se a gente voltasse lá para o passado, da época do Google, talvez o América Online, talvez outros seriam a grande invenção. Mas eles não foram, não se constituíram, porque no mercado de disrupção, muitas coisas vão acontecendo até que chega um elemento que realmente toma conta do sistema e explode. Tá? Então, falando em futuro, que para mim a moeda digital é uma realidade, mas qual dessas moedas digitais realmente vão ser aquelas que vão explodir? A gente já consegue ter o norte disso ou realmente vai ter que esperar um pouco mais e começar a sentir a maior capacidade de uso dela? Ó, só para dizer para vocês, coloquei aqui tem tipo, sei lá, acho que umas 30 métricas on-chain para vocês brincarem mais tarde, se vocês se interessarem, especificamente em relação à sua pergunta, né? Existe uma coisa super interessante que é, quando você vê quem eram os top 20 do mercado de cripto em 2016 e vê quem é o top 20 do mercado de agora, sobrou 3, 4. Tipo assim, todo mundo foi embora. Tipo, antes a galera botava muita fé, por exemplo, nos protocolos de privacidade, Monero, né? Zcash, tipo, eram os protocolos top, top, top. Depois, quando entrou DeFi no setor cripto, ninguém queria mais saber de sua privacidade, a galera só queria DeFi. E aí você teve essa mudança completamente nessa infraestrutura, né? E quem eram os top 20 ali, né? Alguns ficaram. A gente teve lá Bitcoin, teve Ether, teve alguns outros que sobreviveram ali. A gente teve a ascensão das stablecoins também, que subiram um monte. Agora a gente está vendo, por exemplo, o overlapping de stablecoins, né? A gente acabou de passar, acho que há um mês atrás, assim, o SDC acabou de passar o SDT em volume negociado mensalmente, por mais que o SDT ainda detém uma capitalização de mercado muito maior, mas a gente está vendo, por exemplo, o overlap entre as stablecoins pela primeira vez, desde que a gente tem o setor, o SDT sempre foi o campeão, né? Então eu acho que não tem como responder, acho que estar exposto em Bitcoin e Ether, e nesses layer 1, nesses layer 2 que estão tentando resolver o problema do Ether, é mais ou menos seguro,
curto, médio prazo, mas se você quer estar exposto a outras coisas, você vai precisar acompanhar o mercado, porque a chance de novas coisas entrarem, então, por exemplo, os games entraram, o setor ficou maluco, os metaversos entraram. Metaverso não entraram, na verdade, porque, por exemplo, o Decentraland existe desde 2017, mas ninguém ligava para ele. A hora que Elon Musk falou do que ia fazer o metaverso, aí o Decentraland explodiu. Então, tipo, a gente tem esse processo também de quais são as tendências que estão entrando, né? Então, eu acho que é mais ou menos seguro estar exposto em alguns protocolos, mas você vai ter que estar atento às tendências, porque o mundo gira e muda todo dia de lugar. Pois é, em 20 minutos tudo pode mudar. Agora eu esqueci o nome, né, em 20 segundos, né? Eu esqueci o nome da empresa que a gente estava falando, e agora eu quero entrar um pouquinho na história da Web 3.0 e a influência que isso pode ter nos negócios e principalmente nas ações que a gente tem em carteira olhando o longo prazo, né? Outro dia, ouvindo aliás, não avancei muito no Navio Ravikant, mas quando terminar eu quero conversar com você, viu? Opa, aliás, é um livro excepcional, né? É um livro excepcional. Mas, enfim, e aí há pouco tempo entrou no Brasil uma empresa como é que chama? De negócios online, né? de venda online. Não sei quem... Você pode me ajudar o nome da empresa, né? Agora esqueci, estava com ela na cabeça ainda há pouco. E quando ela chegou no Brasil, ela já tinha... Imagina, você entrar para brigar com Maglu, com Via Varejo, né, com essas empresas já estão estabelecidas, uma nova chega chinesa e já chega aí com 40 milhões de usuários, né? Que não só no Brasil, mas 40 milhões de usuários que já são fiéis à empresa, que tem um negócio, quer dizer, ela não existia, de repente ela já começa vendendo para não sei quantos milhões de empresas, a Shopee, Marcelo me lembrou aqui, eu tinha esquecido, né? E assim, ela é uma empresa de jogos, né? Então, a gente sabe que o mundo dos games hoje tem um poder muito grande, e um dos grandes drivers das criptos também é o próprio mundo dos games, onde onde as compras e vendas daquelas espadas, sei lá o quê, das novas vidas e tal, acontecem. Eu não sou um gamer, então posso estar falando até besteira, mas muito é negociado através das criptomoedas dentro desse ambiente. E é interessante que isso de repente, uma empresa que não existia, de uma hora para outra começa a operar e coloca em risco empresas que já estão estabelecidas há muito tempo. Isso é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? Quando você monta uma carteira de longo prazo, principalmente, o perigo não é aquilo que a gente enxerga, mas é aquilo que a gente não enxerga, né? O risco está onde a gente não enxerga. E outro dia, falando sobre a Web 3.0, alguém me sai com essa. Não, hoje você tem uma Uber, mas você não precisaria de Uber. Se você usar o protocolo o protocolo para descentralizar, você não precisa de um centralizador, você redesenha toda a lógica de negócio. Isso significa que não são só as criptomoedas que a gente está falando, mas a gente está falando também de hoje um protocolo na qual as criptomoedas navegam, existe por conta dele, né? Mas que é um protocolo que tem um poder de mudança dramática nos negócios, na forma como a gente faz negócios, né? Eu sei que definir tempo é algo muito difícil e, principalmente, definir quais os negócios serão mais ameaçados também pode ser algo muito difícil. Mas, falando para os investidores, né? Para onde... como é que você sugeriria, ou o que você diria, ou cuidado, olha para isso aqui, fique de cabelo em pé, naturalmente eu não, né? Mas os demais sim, né? Com essas possibilidades de influência dessa tecnologia. Sim, cara, curioso que hoje, às 9, eu participei de uma live que era dentro do metaverso, para falar com investidores, com diretores de varejo, sobre o metaverso, né? Então, assim, foi uma loucura, porque a maior parte deles nem estava exposta a cripto, e a gente estava dentro do metaverso, então só vi os bonequinhos, assim, os avatares, a gente só viu os avatares uns dos outros, a gente estava ali dentro de um ambiente de realidade aumentada, falando sobre varejo para metaverso, né? Então, assim, acho que todos os setores vão ser afetados, assim, de forma dramática, né? Os games têm uma particularidade que existem 3 bilhões de pessoas que jogam no mundo. Todas as crianças, idosos jogam, né? Então, assim, tu já tá falando de um mercado que é maior do que toda a indústria de cinema e música junto. Então, já é absurdamente gigantesco e qualquer um que
Deixa eu só fazer uma observação aqui. A empresa que está mais investindo em R&D, em pesquisa e desenvolvimento no mundo hoje, né, é o Facebook, a Meta. Né? Então, isso dá um recado para a gente absurdo. O maior investimento em pesquisa e desenvolvimento de todas as empresas estabelecidas no mundo é da Meta. Essa é uma mensagem Quando forte. tu tem esse dado, tu já sabe que absolutamente tudo vai mudar. Não existe algo que não vai ser afetado por essa lógica. E para mim, não existe principalmente por um motivo. É muito melhor para os usuários, o paradigma da descentralização, né? Então, no caso especificamente dos games, né? Então, a gente tem no game um paradigma que é: você gasta seu tempo e você gasta um monte de dinheiro para jogar. Beleza, jogou. Todo o lucro gerado vai só para quem desenvolve o jogo. Mas é você que está jogando, é você que está gastando tempo, é você que está gastando dinheiro ali dentro. Se você permite que as pessoas sejam recompensadas pelo seu tempo e dinheiro, você mudou o paradigma e você faz com que nenhum jogador que já gastava 6, 7 horas jogando queira não ganhar por fazer o que ele já gosta de fazer. É uma mudança que não existe nenhum outro incentivo no mundo que vai ser melhor do que, cara, toma aquele dinheiro pra você fazer o que você gosta, vai lá, fica jogando, que já foi seu sonho desde que você era criança, pivetinho, agora tu pode ser rentabilizado por isso, né? Então, assim, é uma mudança de paradigma sem precedente, na verdade, né? Teve até um dado interessante, assim, que a gente fez uma pesquisa esses dias, que era: a gente pegou os 2 maiores games mobile que existiram, que tiveram receita, né, assim, no ano passado. A gente pegou 50% do lucro que eles fizeram, a gente dividiu entre os 500 mil melhores jogadores deles. Eles teriam uma renda de cada um, né, mais ou menos $250. Cada um dos 50 mil, com 50% da receita, teria, tipo, $250 para ganhar, por estar fazendo exatamente o que eles fariam. Isso é muito maior do que o salário mínimo de um monte de lugar do mundo, né? Então, assim, quando você pensa nessa mudança de paradigma, você fala: cara, por que eu vou jogar para alguém que não me paga se eu posso jogar para quem me paga? O único motivo, por enquanto, é que os jogos são uma bosta. Jogos em blockchain são, tipo, um lixo, é tudo, tipo, cartinha, pixelzinho, tipo, a indústria ainda está desenvolvendo seus jogos, né? Então a gente vai ter um tempinho ali. Os jogadores, muitos jogadores tendem a não gostar. Eles falam: cara, tipo, não tem jogabilidade, não quero ficar, tipo, 5 horas nisso, que é ruim. Então a gente está passando nesse processo em que, tipo, ser um jogo ruim ainda vai fazer com que o projeto seja bom, mas à medida em que a gente vai ver esses players entrando, os jogos vão ficar melhor e a indústria de jogos ou se adapta ou vai ser Kodak, assim, ou Kodak. Acho que, tipo, é basicamente essa a mensagem da indústria de jogos. Mas eu acho que para os varejistas e para os portfólios de forma geral, eu acho que não necessariamente elas vão ser, enfim, destruídas, mas elas vão ter que passar por esse processo de entender que não existem mais consumidores, agora existem comunidades. E comunidades precisam ser proativas, elas já fazem, né? Tipo, sei lá, quando a gente está na rede social, Facebook sem usuário é uma tela em branco. Então, os usuários estão ali produzindo conteúdo. Se eles não forem recompensados por isso, eles provavelmente vão para um lugar em que eles vão ser recompensados. Existem várias redes sociais que já recompensam pelos seus likes, etc, né? Então, assim, acho que essa mudança de paradigma, as empresas vão ter que aceitar essa ideia de que, cara, você não é dono daquela coisa, se a comunidade constrói aquela coisa, as comunidades precisam ser recompensadas e você precisa pensar em modelos de negócio em que você vai dividir essa receita para você continuar vivo, para continuar existindo ali dentro, né? Então, eu acho que o recado para os portfólios é: estejam atentos a quem está atento às novas tendências, assim, né? E quem realmente está falando: cara, tô vendo essa mudança de paradigma acontecer, vou mudar juntos com ela, então vamos juntos para esse portfólio aqui, né? Acho que é quase a mesma coisa que a questão do meio ambiente, né? Tipo, que a galera fala, né? O risco climático é um risco de portfólio. Então você precisa estar atento a essa mudança para você se posicionar do lado certo da tendência, né? Acho que é exatamente a mesma mensagem que a gente teve do Larry, né, quando ele fez aquela carta falando muito sobre, para os seus, né, falando muito sobre essa questão climática, mas agora é muito aplicada para o Web3 e para esse paradigma da descentralização e para a construção das comunidades. Chamando a atenção, só que o Larry que ela citou, né, o Larry é o Larry Fink, né, que é o da BlackRock, é um dos maiores gestores, o maior gestor, se não me engano, a BlackRock é o maior. É a maior de todos. E o maior de todos em volume também, né? Lucas, com você. Eu estou aqui Você está se divertindo. Encantado e me divertindo, porque quando você entra com toda essa lógica antropológica do que está se construindo e das mudanças, a moeda digital ali passa a ser só um elemento dentro de tudo isso, mas a gente precisa sempre fazer o link com a nossa realidade aqui, que são os investimentos.
que esses também vão continuar existindo. Como você disse no início, o dinheiro que aparece que é real vai continuar aparecendo que é real, ele não vai deixar de parecer que é real e os produtos financeiros vão continuar ali até um longo tempo, pelo menos é o que eu acredito, tá? Então, Rick, eu não sei, eu fiquei aqui pensando, avaliando tanta coisa que eu não estou conseguindo fazer uma pergunta, não. Cara, assim, é realmente um tema muito novo assim, eu volto. Eu mesmo que acompanho, acho que o Chico quer fazer uma pergunta, Chicão? Eu queria fazer um comentário. Na verdade, Lucas, o que acontece com o mundo do blockchain, e aí eu posso dar um testemunho de quem há 25 anos tinha que bater na porta das pessoas. Eu montei um dos primeiros, se não o primeiro provedor internet aqui da Bahia, né? E tinha que bater na porta das pessoas para dizer, olha, estou com um negócio novo aqui, que eu acabei de pedir demissão na IBM para montar uma empresinha que eu vendi o meu Uno Mille, né? Que é para ligar você na internet. Mas para que eu preciso disso? Para que eu vou te pagar R$ 30 por mês? Não, é que tem um negócio, as pessoas estão lá, você pode receber um e-mail, né? Minha secretária, um dia eu cheguei lá atrasado, falou, seu Chico, é o seguinte, o cliente ligou e disse que ele não está conseguindo passar a meia pelo telefone. Então, e aí eu estou agora 25 anos depois desta questão, né? Eu acho que a gente vai ter uma convergência, tem muita coisa, ela citou várias vezes os memes, eu acho que os memes até depõem de muito do potencial, do que é isso para o futuro, até lamento, né? Está sendo tratado uma coisa talvez tão revolucionária, tão séria, com o meme o negócio dos macaquinhos lá que vale $1 milhão, vale não, né? Que supostamente compraram por $1 milhão ou de euros. Mas até o próprio mercado financeiro, porque você pode ter uma blockchain que seja uma bolsa. A bolsa pode ser mundial. Você pode transacionar nossas ações por lá e ser um sistema muito mais descentralizado e eficiente do que o que a gente tem hoje, tá? E também, por outro lado, um próprio mercado financeiro... Peraí. Você deixa de ter um instrumento centralizador, B3, e passa a ter um instrumento aberto, de repente você negocia qualquer ação no mundo qualquer inteiro. Ação de qualquer lugar do mundo numa bolsa única mundial. Pode ser na rede do Ether. Com a segurança da criptografia muito maior, blockchain. 24/7, né? 24/7, qualquer hora, com quem quer que seja. Qualquer pessoa do planeta. O fato de fechar as negociações do mercado financeiro, para mim, é tipo uma loucura. Para quem está em cripto, isso não existe. Tipo assim, fechou, espera ali. Tipo. Fechou, é impossível. Fechou para quê? Fechou para quê, né? Quem dorme? Quem tem final de semana? Um feriado, né? Poxa, tem horário de pregão. Agora no leilão de fechamento. Isso não existe, né? Então, assim, o mundo cripto, sei lá, né? Até o cripto já começou a restringir o mundo, desse novo mundo que a gente está falando, né? Tem possibilidades incríveis para ajudar, inclusive, o nosso ramo, né? Nosso mercado financeiro. E o mercado financeiro, por outro lado, também, eu acho que tem muito a agregar, por conta que a gente tem uma coisa que é muito interessante, que tem a ver com o seguinte: no mercado financeiro, a gente tenta simplificar coisas que são complexas às vezes. Os ETFs, por exemplo, que vocês conhecem, fazem um pouco disso, né? O cliente às vezes quer investir em commodities, quer investir em empresas de segurança. Bitcoin, quer investir em Bitcoin. Quer investir na própria Bitcoin, e aí não sabe como, não sabe onde, tal, vai lá. Beleza, ele pode pegar até uma versão diluída daquilo, uma versão que não é otimizada, uma versão que ele não transforma numa carteira e desce e compra um cafezinho aqui com o Bitcoin. Verdade, não é a mesma coisa, não é o 100% da história. Mas, por outro lado, a gente consegue fazer coisas que podem ser duráveis, que podem... Por exemplo, se você não é um pesquisador, né? Ela acabou de passar um link, eu também passei um outro link aqui na lista. Quem entrar nos links que tiver curiosidade, vai lá e já toma um susto, né? Quanta coisa tem para olhar e analisar. Quem não quer ter esse trabalho todo, talvez uma versão diluída, né, da história. Quem não quer abrir uma wallet por conta própria, quem ainda não está inserido, talvez possa se beneficiar da exposição limitada, diluída e derivativa, né? Das criptos através do mercado financeiro. Por exemplo, a gente tem um dos produtos que é baseado no NCI, né, que é no Nasdaq Crypto Index, que ele, de certo modo, ele faz um ranking ali de criptos que podem, que são mais representativos a cada momento, né?
Então, imagina que a BTC não seja a campeã, né, do processo, se descubra que, de certo modo, Bitcoin vai perder espaço para Ethereum, por exemplo. E ela se torna irrelevante, Ethereum super mais relevante, e a Dogecoin lá do Elon Musk mais relevante ainda, ela vai ter um rebalanceamento automático, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Ambos os mercados acabarão se beneficiando. E uma coisa que ela citou, que eu acho que deixa bem claro, acho que a gente tem que estar de olho, quando a gente pensa nos investimentos, em quem está inovando. Acho que a grande, da mesma forma como a gente hoje já tem a onda do ESG, poxa, não quero comprar empresa que está poluindo o ambiente, que está demitindo, sei lá, por discriminações de vários tipos, né? Pessoal que está fazendo um negócio só visando a grana e dane-se o futuro, o meio ambiente e a sociedade, né? Eu acho que também a gente tem que focar em empresas que queiram a inovação, porque mesmo esse grupo que ela como citou, né, que hoje mais cedo tinha pessoas no metaverso lá que não tinham exposição ou nem conheciam direito, mas estão curiosos, né? Os caras estão tentando se mexer, porque senão vão ser atropelados, né? Quem não lidar bem com isso será atropelado. Aqui um exemplo nosso, né? Uma reunião virtual, garanto que tem gente aqui até, talvez em outros estados, temos a Rafaela, com certeza, em outro estado, algo que não seria viável, que seria, tradicionalmente, uma roda aqui em Salvador, em algum local, no hotel, recebendo as pessoas fisicamente, tá? Então, eu acho que ele só dá esse depoimento, né, de que, às vezes, uma tecnologia muito disruptiva, quando ela é inicial, como foi a internet há 25 anos, que na verdade é um projeto de 50 anos, tá? Então, quando eu entrei na internet, era talvez o hoje, 25 anos atrasados em relação ao cara que criou a internet, né? Então, a gente às vezes pensa que a gente está inovando, na verdade, a gente está fazendo algo que já existe há algum tempo. O caso do Bitcoin já tem uns 10 anos, né? Então, só esse depoimento que eu queria deixar. Maravilha, Chicão, maravilha. Ó, nós já chegamos no nosso tempo. Eu quero só fazer uma pergunta a vocês, vocês podem dizer sim ou não aí no bate-papo. Convido a Rafaela de novo para a gente falar mais sobre a Web 3.0, né, numa outra oportunidade, como isso pode afetar o mundo dos negócios tradicionais ou não. Se sim, coloca... o Kleber disse aqui que está pensativo com tanta informação sensacional. Tá? Eu não vou dormir hoje, né, pensando no que eu tenho que aprender, né? Passa tanto tempo estudando mercado financeiro, de repente descobre que nesse mundo novo, né, a gente tem que aprender muito mais. Rafaela, eu estou super, hiper grato, acho que em nome da RGC, vou passar a palavra ao Lucas depois, estamos assim extremamente... foi muito gratificante esse bate-papo. Eu já sabia que ia ser, né? Eu já sabia que todo mundo ia ficar encantado aí com o seu conhecimento, com a sua capacidade de articular sobre esse tema, que é um tema tão importante. Assim, eu acho que cada vez que eu ouço uma palestra sua, a impressão que eu tenho é que eu estou... assim, é que eu tenho mais dúvidas, né? Porque você me desperta tantas questões que eu tenho mais dúvidas do que certezas em um mundo que eu preciso aprender muito mais. Né? Imagina que tu já deu Taleb também, né? E Taleb disse que a gente só aprende pela via negativa, né? Então, Exato. eu acho que é exatamente isso. Exatamente isso. As dúvidas que fazem as coisas. Então, fica aí meu agradecimento em nome da RGC, em nome de todo mundo. Estou recebendo aqui um monte pelo Zap, um monte de manifestações aí de pessoas que gostaram demais do bate-papo de hoje. Então, já falei que vou te mandar a lembrança, você pediu para mandar na semana que vem, não nessa, na semana que vem eu mando. Boa viagem para você, eu sei que você vai viajar também. Aproveite bastante, pessoal agradecendo aí, obrigado por abrir minha visão. Então, fica aqui o meu abraço e espero que a gente possa se encontrar. E, assim, você mora em Florianópolis, né? Moro em Florianópolis. Eu sou um pouco nômade, na verdade, mas pelos próximos 3 semanas eu moro em Florianópolis. Então, Norton, você quer encontrar a Rafaela, você tem 3 semanas. Né? Você tem uma série de... Norton é da área de tecnologia também, tem uma série de questões relacionadas a essa área. Que é um cara assim, eu gosto muito amigo nosso, assim, muito querido, tá? Então fica aí o meu abraço. Lucas, com você para o encerramento. Diga aí. IA caiu 4% hoje, mais do que Bitcoin. No dia,
Nesses últimos meses, a questão de Bitcoin ser volátil, perto das ações, perto de tudo, foi tipo, amigo, o que É que é? verdade. Todo mundo teve que brincar com a volatilidade e nunca mais falar do Bitcoin. Faz parte do mundo financeiro, né? Quem não gosta de volatilidade Não desce pro vai play. investir de um jeito Não desce diferente. pro play. Não. Lucas, com você. Muito obrigado, Rafa, Rafaela, mais uma vez. te agradecer também bastante, foi encantador. Eu, assim, fazer esse link que você faz da antropologia com o mundo financeiro e a realidade, as perspectivas, é sensacional. Aquela parte que você. Várias partes muito interessantes, mas aquela que você trouxe sobre a lógica da escravidão ali é uma coisa que eu até trago em sala de aula. Eu brinco com meus alunos, falo, poxa. Todo mundo aqui é usuário do Facebook. Vocês estão trabalhando de graça para alguém monetizar em cima de vocês, de ganhar dinheiro. A escravidão voltou. E aí você já traz uma perspectiva de que essa escravidão já está acabando, porque outros mecanismos descentralizados já vão vir e já vão, a partir daí, conseguir monetizar também esse jogo, essa brincadeira. E sair aquela lógica de que o ser humano tem que seguir um padrão e de que a forma de viver, de ganhar dinheiro é essa. As possibilidades são infinitas. É isso aí que eu gosto muito. Muito obrigado pela RDC. Seja sempre bem-vinda. Parabéns. Gente, eu vou dar uma última palavra assim para essa questão das mudanças, né? Dentro do que a gente estava falando. Se vocês entrarem, por exemplo, em site de Jobs Crypto, Community Manager ganha tipo 100 mil por mês para fazer memes. Então, tipo, aceitem que o mundo mudou, serviços mudaram, tudo mudaram. Se vocês entrarem e verem, é tipo, job, Community Manager, skill, fazedor de memes. 100 mil reais de salário por mês. Então, assim, queridos, o mundo é muito louco, as coisas são muito absurdas, mas foi um prazer estar aqui com vocês, me chamem sempre. E espero que, enfim, vocês tenham um bom final de noite aí. E parabéns pela sua... Né? Você já está aí na fase final do Crypto Awards, né? É verdade, parabéns. Aí estamos torcendo por você, Sim, tá bom? ótimo, obrigada. Até mais, gente. Um abraço grande, obrigado a todos vocês, obrigado pela participação, uma boa noite. A próxima edição do Fronteiras será com Arthur Wichmann, que é o CIO da XP Private. Ele vai falar sobre o cenário, tentando entender 2022, e aí eu acho que é um papo interessante também, voltado para o mundo que eu acho mais fácil entender do que esse agora, mas é um mundo que a gente precisa também colocar o pé e entender como isso afeta agora os investimentos tradicionais também. Rafaela, mais uma vez, obrigado, beijo grande. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado.